AppSec2Go, o podcast da Conviso. Fique agora com o AppSec Drops. Aqui, nossos especialistas comentam as principais notícias do mundo de AppSec. Olá, sou Wagner, CEO da Conviso, e vamos hoje inaugurar mais um tópico aqui no nosso podcast, que é o AppSec Drops. Então, o objetivo com esse AppSec Drops é eu, inicialmente junto com o Thiago, nosso diretor de produtos, vamos abordar algumas notícias sobre AppSec e abordar de maneira descontraída e um pouco técnica. Um pouco técnica, obviamente, porque a gente está falando um podcast, então a gente não vai conseguir dar exemplos, mostrar código, mas a gente quer ir além do que nós temos vistos em outros podcasts, que é mais um bate-papo sobre carreira, sobre outras coisas, conteúdo super relevante também, mas a gente queria um espaço aqui para falar de maneira mais técnica sobre AppSec. Então, bora, Thiago, vamos começar esse bate-papo aí, tudo bem? E é isso aí, tudo bem, Wagner? Estou bastante empolgado aqui com essa iniciativa. Eu acho que, mais do que ninguém, né, a gente pensou, talvez até como veteranos aí na área, né, a gente viu um pouco de tudo aí desde do início do .com, as primeiras iniciativas, aí, linguagens de programação e técnicas para desenvolver aplicações, até recentemente aí com toda a explosão das startups, do tech, né, como motor para negócios. Então acho que melhor do que eu e você nesse momento agora para falar, eu acho que é difícil. A gente tem aí um bom track record, né? Legal. A gente vai pegar sempre um tema recente, é lógico que com o passar do tempo esse conteúdo vai ser perecível, né, porque a gente vai abordar uma notícia, então, só que a ideia é que a gente pegue coisas recentes e comente. Então, essa semana, trouxe um tópico aqui para a gente falar um pouquinho que me chamou bastante atenção. Estava consumindo a newsletter do Clint Gibler, que é a TLDR-Sec, e tinha um tópico deixa eu pegar aqui o autor, que eu não conhecia ele. Que, aliás, quem não assina, a gente já recomenda, desde já, assinar para poder ficar up-to-date aí no que tem de AppSec, né, Wagner? Exatamente, o conteúdo do Clint Gibler é sensacional, assim, ele faz um baita de um resumão de conteúdos bem relevantes, com referências, então recomendo aí, tldrsec.com. É isso aí. Na última, essa semana, saiu um conteúdo do Scott Contini, do blog Little Man in My Head. E ele comentou, falando um pouquinho sobre... o título já é bastante chamativo, que é Java não é uma linguagem de programação segura. E aí, naturalmente, sempre o pessoal pega no pé do Java, aquela coisa de toda provocação ganha sempre holofotes, né? Eu parei e fui ler o conteúdo. E o que eu gostei mais do conteúdo é que ele traz pontos bastante relevantes sobre por que ele considera Java não é uma linguagem de programação segura. E aqui, claro, não é nosso papel ser xiita, aquela coisa de time de futebol, né? Mas no conteúdo ele também faz uma comparação com .NET, né? Ou seja, C#. Só que ele deixa claro que ele não é um fanboy de Microsoft. Ele apenas faz um contraponto do porquê que ele considera Java inseguro. E aí ele vai discorrendo sobre vários tópicos, mas principalmente ele afirma que não é seguro porque a linguagem Java, a documentação é confusa. Para que você faça qualquer código seguro em Java, você tem que ser um programador muito experiente. Então, basicamente, ela é uma linguagem insegura por default. Então, aí ele vai discorrendo vários tópicos ali. Você chegou a ver os tópicos ali quando ele fala do ASP Top 10, Thiago? Sim.
aliás, o artigo é muito, muito interessante, que ele mexe mesmo com uma questão muito polêmica, né? A gente vê, Wagner, na internet, um pouco dos torcedores, né? Por isso que eu acho que ele deixou claro, inclusive, a questão de não ser um fanboy Microsoft, porque, óbvio, é natural que, inicialmente, o sucessor, né, do C, da linguagem C, C++, ficou a cargo da turma que veio lá da Sun Microsystem, quando criaram o Java, né, que era uma forma de facilitar um pouco o trabalho e transformar a vida do programador, ou seja, trazer um programa, escalar a capacidade do programador, né, usando um framework e uma linguagem vamos dizer, com mais flexibilidade. As pessoas confundiram isso um pouco com o resolver todos os problemas, né? Ele cita aqui 4 pontos que são bastante conhecidos de nós. Primeiro, obviamente, o XML External Entity, né, que isso é um problema que surgiu, nasceu principalmente com Java, as primeiras explorações, o fato de você fazer referências, né, dentro do documento, dentro do DTD, do documento XML, referências externas, de tal sorte que você consiga alcançar recursos que estão internamente, estão indisponíveis, né, externamente, mas que possam ser identificados internamente durante um assessment. Acho que o segundo candidato é a vulnerabilidade de deserialização, né, que isso começou assim com Java, principalmente com os métodos de invocação remotos, né, com aquela primeira ideia do RMI, invocar remotamente, serializar um objeto e jogar para o outro lado. Então, isso introduziu uma série de questões que não existiam antes, né. Um candidato que a gente já conhece muito bem, que é o Cross-Site Scripting, né? Então ele comenta, e acho que isso ficou claro, e depois a gente até vai temperar um pouco aí falando do report do pessoal da White Search, que eu acho que é bem esclarecedor. E por final, o que você comentou, Wagner, a falta de documentação, né, vamos dizer, as características por padrão, quando você faz o setup do framework para iniciar o trabalho, né, o deploy da aplicação, que são a exposição de dados sensíveis, né? Então a gente vê isso aí, principalmente por arquivos padrões, com configurações específicas da aplicação, a exposição de fonte de dados, tudo aquilo que, se você não for um cara experiente, né, como você falou, e tiver, vamos dizer, um mínimo de treinamento na área de segurança, você realmente vai passar um belo aperto aí, né? Sem dúvida. O que mais me chamou a atenção foi que eu falei que ele tem bons pontos. Por exemplo, ele fala do XML External Entity, né? É muito raro você precisar usar isso acessar de maneira externa, né? E o Java traz isso habilitado por padrão, ou seja, para parsear documentos, né? Então, aumenta muito a superfície de ataque. A outra coisa, no Deserialization, é semelhante. É muito difícil de corrigir, e isso envolve você ter que pensar em legados, reestruturar toda uma arquitetura. Então, a linguagem deveria ter algum tipo de proteção por padrão. A gente entende que é uma linguagem que vem de muitos anos, né? Mas tem coisas que vêm a cada versão, elas continuam vindo com o mesmo problema. Aí ele cita, por exemplo, eu achei legal, foi a história de criptografia, né? Que ele falou que para fazer criptografia bem feita, você tem que ter PhD, né? Usando Java, né? Então, assim, a dificuldade de fazer bem feito, fazer seguro com o Java. Em vários pontos do texto ele menciona isso. Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante porque eu acho que aí a maior polêmica, né? Realmente é o fato do Java ter sido um candidato, vamos dizer, natural, né, na época lá do Scott McNealy, quando ele começou a empurrar dentro da Sun Microsystem a ideia de que o Java seria uma grande transformação, né, como parte da sua estratégia, e a estratégia da Sun Microsystem foi toda voltada, né, para trazer a linguagem como um substituto, né, e ninguém mais do que a própria Sun
conhecia muito bem a linguagem, o C e o C++, ela ficou por muito tempo desenvolvendo o flavor de Unix mais popular do mundo, né, que foi o SunOS, o Solaris depois, então todo mundo tinha uma expectativa muito grande, e no fundo, eu acho que isso permaneceu um pouco com o grupo dos torcedores, né, que a gente brinca, né, e aí de novo não polemizando, porque aqui o nosso objetivo é desmistificar, né, para tentar ajudar, mas as pessoas também, de uma certa forma, por muito tempo defenderam algumas desses parâmetros tradicionais aí que a gente está mencionando aqui, justamente para dar mais flexibilidade para o programador na ponta. E a gente sabe que com mais flexibilidade também a gente acaba enxergando mais problemas, né? Sim. Tem coisas, ele fala também do Secure Random, né, que eu até lembrei de uma palestra do Ulisses Albuquerque, acho que foi no I Shot the Sheriff, que ele fala que a documentação dá a entender que é seguro, é só usar do jeito que está ali que é seguro. E o Secure Random tem vários problemas, né, que é encontrado com frequência. O outro tópico é a questão do cross-site script, né, o próprio Clint Giver com o SendGraph, que é uma ferramenta que você consegue criar padrões para identificar bad smells, vulnerabilidades dentro do código, né? Ele fala que o cross-site scripting, em algumas linguagens, você não precisa ficar tentando encontrar os vetores de exploração de um cross-site scripting. Basta você verificar se determinado recurso está habilitado, que é o que ele chama de eliminar algumas categorias de vulnerabilidade, né? E o Java não tem nenhum tipo de recurso para isso. Então, outro ponto interessante do texto. Depois, quando a gente publicar, o pessoal vai colocar para a gente aqui, colocar a referência do artigo, onde vocês vão conseguir ver todos esses detalhes lá, que é um artigo relativamente extenso e ele passa todos esses detalhes. Perfeito. Eu acho que um ponto importante aí, para ficar claro também para a audiência toda aí, que a gente não, obviamente não está aqui para falar que o Java não é a ferramenta certa, né, para o trabalho. Acho que toda linguagem tem um objetivo, né, o Java vem cumprindo dele, né, mas eu acho que chamar atenção, inclusive para uma tendência, Wagner, que a gente tem visto ao longo do tempo. Saiu o pessoal da White Source publicou em 2019 um relatório muito legal, também nós vamos botar aqui na referência para vocês acessarem, falando um pouco das vulnerabilidades pelas diferentes linguagens ao longo do tempo, né? E o que mais me chamou a atenção, enquanto a gente estava discutindo um pouco essa questão do artigo, foi justamente o fato da linguagem do Java está passando por um processo também de aumento aí de problemas encontrados ao longo dos últimos 3 anos. Então, a linguagem saiu aí em 2017 de 187 problemas identificados, né, para 446, né? Então, e aqui tem óbvio que tem uma metodologia, depois vocês podem ler com calma, mas assim, é importante ver que, conforme também a linguagem vai ficando mais exposta ao longo do tempo, né, as pessoas vão encontrando os problemas e as formas de explorar conceitos específicos. E não esquecendo também que a própria capacidade das plataformas, né, a gente vai melhorando a capacidade de CPU, capacidade de memória, computação distribuída, isso também vai facilitando alguns ataques, principalmente condição de disputa, né, race conditions, condições que antigamente não existiam e que começam a aparecer se a linguagem não está preparada, né. O XML External Entity é uma vulnerabilidade que cresceu muito, né, o pessoal tem explorado bastante eu acho que além da linguagem ter essa característica, o pessoal vem evoluindo os ataques, né? Então, o que antes era algo muito difícil de ser explorado, tinha que conhecer muito bem, a cada dia tem mais informação sobre o ataque, tem ferramentas que ajudam em parte do processo, então isso leva também a uma exploração maior. O ponto que você comentou é super importante, em hipótese alguma, eu sempre defendi que linguagem boa é aquela que você domina. Então, o que o autor do artigo fala é que Java facilita algumas coisas quando
ele traz recursos de segurança desabilitado, né? Ou seja, ele traz insegurança por padrão, segundo ele, em alguns tópicos, e principalmente porque a documentação é confusa. Então, você tem que ser um programador muito experiente em Java para escrever código seguro. Então, aqui fica o reforço de é super importante que se trabalhe a questão de segurança em desenvolvimento de código, né? Ou seja, escrever código seguro é uma coisa que a linguagem não faz por você. Independente da linguagem, mas então eu vou usar a .NET e está tudo resolvido. Não, também tem problemas. O que algumas linguagens trazem é alguns recursos habilitados por padrão e que, inclusive, muitas vezes são desabilitados por desconhecimento do programador. Então, nenhuma linguagem vai abstrair a segurança para você. Você tem que conhecer como escrever aquilo seguro. Sem dúvida, sem dúvida. E eu não sei se você chegou a ver, mas você sabe que o Java, nessa lista, ela faz um triunvirato aí no topo das principais linguagens. Adivinha com quais outras duas? C, né? C e PHP. Então você vê que... o PHP é outro que todo mundo fala muito, né? Mas o PHP tem bastante recurso, as versões mais recentes têm muito recurso de segurança por padrão também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que são, de novo, aqui a gente está falando de linguagens que, de uma certa forma, têm passado pelo teste do tempo, né? O estresse do tempo, né? E tem, de alguma forma, mais exposição, né, nas pesquisas, junto aos pesquisadores, ela tem mais tempo de experiência também na construção de aplicativos. Então, você tem o PHP, grandes plataformas populares, né, como o WordPress, o Drupal, o Magento, e a linguagem C, que foi usada para construir praticamente todos os building blocks aí da internet, né? Desde o Bind, o Postfix, o kernel do Linux. Então, assim, naturalmente são linguagens que você tem aí mais tempo de exposição, né? E que as pessoas estão procurando vulnerabilidades. E a grande curiosidade aqui na lista, no topo inverso da lista, a gente tem o Ruby, o C++ e o Python, né? É interessante você ver que são aí óbvio que ainda não apareceram algumas, aqui a gente está falando aqui das 7 principais, né? Que estão no report, então provavelmente alguém pode vir perguntar logo em seguida, mas e a Golang, como é que esses caras estão aparecendo? Ainda não apareceram nessa lista, né? Não tiveram score suficiente, mas não quer dizer também que elas estão seguras, né? E o mesmo se vale para Ruby, e o C++ e o Python também. Eu acho que tem um tempo aí de maturação que essas linguagens também estão encontrando, né? Sim, bom ponto esse do C, PHP, tem uma base instalada, né, muito grande, né? Além do tempo, uma base instalada enorme, né? E quando a gente fala de Python, Ruby, a gente também tem algumas plataformas bem robustas, né? Por exemplo, construídas com um framework em Python e Ruby on Rails, mas ainda não são WordPress, o Magento e outras plataformas que são muito populares, né? É verdade. Não, eu acho que tem um ponto aí. Agora, obviamente que também essas linguagens, elas aprendem, quer dizer, as linguagens de script, principalmente, né, elas estão aprendendo com o tempo e vão criando algum tipo vamos dizer, de sustentação para evitar problemas mais conhecidos, né? O PHP era o rei do SQL injection, né? Então, quem nunca pegou uma aplicação PHP vulnerável, né? E as outras, o que se viu depois foi justamente o uso de prepared statements, né? E que começaram, que no PHP depois chegou um pouco mais tarde na festa, né? Mas que nasceu como padrão para as outras linguagens, né? Tanto por Ruby, por Python, e outras linguagens que a gente mais recentes, né? O ORM, né, o mapeamento de objeto relacional, né, que no Ruby se popularizou a partir do Rails, e isso já era nativo. Aí o Java
também ganhou bastante popularidade o Hibernate, então Sem dúvida. Diminuiu, mas também não acabou, né? Porque aí também dá para explorar Scala Injection nessas bibliotecas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, a gente continua vendo o problema acontecer, né? Você pega pelo próprio top 10 do WSP, fica claro, né, que os problemas ainda estão aí, né? Mas a gente percebe também uma evolução natural a linguagem é feita por gente para ser usada por gente, né? Então, quem tá por trás, os mantedores, né, desses branches das linguagens também vão de alguma forma evoluindo, os próprios frameworks, né, vão buscando introduzir ferramentas de autoproteção, né, e isso é embutido dentro dos frameworks. Então, assim, a gente vem enxergando essa evolução ao longo do tempo. O grande ponto aqui, acho que aí voltando para o tema, é que quando a gente geralmente vai falar sobre isso, as pessoas apontam para o Java pelo fato do Java ter uma longa estrada e até o momento não ter tido essa visibilidade que a gente está vendo agora nos últimos 3 anos, né? Vem aumentando a visibilidade da linguagem no CVS e nos problemas que estão sendo reportados, e o artigo foi muito bom porque ele foi justamente no ponto da desmistificação, né? O problema existe, né? A gente é que não estava, talvez, olhando no lugar certo, né? Ele inicia o texto falando que se você perguntar para o Google se o Java é seguro, ele vai dizer que é segura, que é uma linguagem usada por unicórnios e maravilhosa, né? Sem dúvida. Legal. Mais um tema que você queira concluir esse assunto, Thiago? Eu acho que a ideia do Drops é essa, a gente pegar um artigo, uma notícia e discutir um pouco mais tecnicamente sobre ela. Fica aqui também quem quiser mandar algum conteúdo para a gente discutir, querer ter uma opinião nossa sobre determinado tema, é só procurar aí os nossos canais do blog, o Instagram, e mandar que a gente discute aqui. É isso aí. Não, acho que a ideia do Drops realmente essa, Wagner, trazer um pouco aí da experiência, mas também um pouco da forma com que a gente vem enxergando aí essa evolução ao longo do tempo, o que você falou aí, eu também ia deixar, quem tiver assuntos, tiver ideias, tiver críticas, sugestões, se puder nos contatar, vai ser muito bom para a gente poder ir criando aos poucos aqui um fórum permanente, né, de bate-papo sobre a PPSec. É isso aí, pessoal. Obrigado, gente.